Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 11h10 da noite, nessa terça-feira. Começando aqui pelo nosso calendário econômico, mais cedo, por volta de meio-dia, tivemos aí o depoimento de Powell. Basicamente, o mesmo sinalizou que a economia dos Estados Unidos segue aquecida, porém sem a urgência aí para ajustes monetários, né, pessoal? Então, não houve aí uma sinalização mais clara ao que tange a redução na taxa de juros, refletindo aí nos mercados em lados opostos. Dow Jones acabou subindo um pouquinho por volta aí de 0,28%, S&P basicamente no 0 a 0 e Nasdaq um leve recuo de 0,36. Pessoal, já o Bitcoin no diário tivemos uma queda aí de aproximadamente 1,70, preço a mercado atualmente 96.082. Vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje e as perspectivas para o final do dia de hoje, na madrugada até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, reduzindo aqui o tempo gráfico para 4 horas, a gente fez aí a estruturação do preço, definindo aí os ranges, a estrutura, né? Fizemos o acompanhamento da formação desse canal de baixa. Então fizemos aí as devidas marcações e estávamos aqui na proximidade dessa região, na qual colocamos aí como uma mini zona de patrulha, tecnicamente, né? Um ponto de decisão ao que se refere à possibilidade de rompimento, né, ou recusa de preço. Então, houve aí, pelo visto, um falso rompimento, né? A gente teve um candlestick fechando acima, né? Já o secundário acabou prevalecendo volume vendedor, então, tecnicamente, quando veio aí o desempate, né, no candlestick que abriu às 9 da manhã, presenciamos aí, né, os vendedores agredindo o preço, né, pessoal? Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, acaba ficando mais evidente aqui, né, a proximidade desse movimento verticalizado, né? A gente percebe a perca da região, consequentemente, os compradores não conseguindo manter o preço acima. Veio aí, né, um movimento mais agudo, caracterizando, né, o falso rompimento ou a recusa de preço na região a qual nós mencionamos aí para que você ficasse de olho, né, pessoal? Então acabou prevalecendo a estrutura do canal, né? Não houve aí alteração, né? Ou seja, uma nova formação de estrutura. Ficamos praticamente no mesmo, né? Já são vários dias que estamos dentro desse canal e a gente continua trabalhando com essa estrutura, né? Evidentemente utilizando aí, né, os dois extremos como pontos de decisão. Então, fizemos também a atualização do nosso suporte aqui, né, horizontal, né, de primeira referência. O mercado acabou vindo aqui, né, quase que no mesmo ponto que foi identificado. Então, vocês percebem o respeito mútuo aqui das nossas marcações, né, pessoal? A gente sempre frisa para que vocês acompanhem os níveis de preço que são colocados aqui na análise, porque justamente são pontos em que você vai ver aí, né, um eventual conflito de interesse. Então, os compradores tentando, né, atuar, né, mantendo o preço acima aqui do nosso suporte, mas, né, nem tudo são flores. A gente, né, quando analisa aqui, por exemplo, o diário, novamente a gente enxerga, né, a prevalência de volume vendedor aí no dia de hoje, né, até o fechamento às 9 da noite, né, quando se compara ao dia de ontem, né, pessoal? Então, um cenário mais desafiador aí ao que tange
é a busca por níveis superiores de preço, né? Evidentemente, vem prevalecendo aí mais volume vendedor ao longo dos dias e a gente, infelizmente, não vê aí um cenário muito positivo, pelo menos, né, até a próxima análise, né, pessoal? No caso, amanhã, quarta-feira. Então, o que pode, né, acontecer, que eu vejo aí como uma probabilidade que é bastante tangível aos compradores tentarem, né, alguma reação, evidentemente, até na proximidade aqui dos 97 mil. E a gente tem, é, na proximidade dessa região, né, inclusive a nossa zona de patrulha, né, tecnicamente aqui a nossa resistência diagonal, além da nossa média de 20 períodos, né? Então, fica complicado a gente imaginar aí uma eventual reação, né, ao que tange, por exemplo, o rompimento dessa região em vista, né, do que foi o fechamento do dia de hoje. E, ao mesmo tempo, temos uma pouquíssima probabilidade, né, do mercado passar a segurar o preço aqui nesse suporte, né? Já é a segunda vez que temos o encontro dessa região. Acho que fica mais provável, né, a busca de fato aqui pela essa estrutura de fundos descendentes, né? Que seria a outra extremidade do canal, né, pessoal? Então, cenário pouco desafiador aí, né, para quem está esperando uma porradona aí por parte dos compradores. Não vejo com bons olhos, pelo menos por enquanto, né? Óbvio que a gente sempre frisa, o mercado muito dinâmico, né? Pode mudar completamente aqui o cenário, evidentemente até a análise de amanhã, mas, né, seguindo aí nosso histórico, a gente vai, né, tendo uma assertividade bastante alta aí ao que tange as regiões, os níveis, né, as possibilidades. Então, vem concretizando aquilo que nós passamos aqui para vocês. Então é isso, assim, sem muitas delongas, né? A estrutura se mantém a mesma, né? A gente tem ainda o preço trabalhando dentro do canal, né? A gente vai trabalhar aí as duas extremidades, né? Obviamente, a partir aí do rompimento, seja dessa região ou dessa, a gente vai, evidentemente, rever a estrutura formada, né? Colher aí as evidências condicionantes para que possamos aí dar continuidade nos trabalhos. Então, a gente não teve muita alteração, né? Manteve-se dentro daquilo que foi passado ontem. Vamos acompanhar, vamos ver aí como é que os compradores vão atuar em vista de que, né, o cenário fica muito mais complicado, né, a partir da colheita aqui dessas evidências, né, pessoal? A gente tem em o dia de hoje aí com o volume vendedor superando o comprador do dia de ontem, reforçando que Volusa induz tendência, não só no mercado cripto, mas qualquer outro mercado, né? Isso é algo que a gente trata como princípios e fundamentos básicos, né? Então, vamos ver até que ponto aí os compradores vão conseguir alguma reação, né? Mas o cenário, infelizmente, não é dos melhores, pelo menos por enquanto, né? Então, vamos ver como é que eles vão reagir, né, com essa possibilidade aqui na proximidade e, obviamente, sabendo que aqui torna-se, né, um ponto de decisão. A partir daqui a gente vê, né, se os compradores irão manter a estrutura do canal ou se a gente vem para o nível de baixo e posteriormente buscando aqui esse outro suporte diagonal, fazendo a alusão a esses fundos aqui. Então é isso. Vamos acompanhar de perto. Vamos ver como é que os compradores vão
reagir aí em vista de que está pesando mais, né, para o lado deles do que dos compradores, né? A gente olhando aí as evidências, né, não fortalece ah, uma tese de que o mercado irá, né, simplesmente buscar aí níveis superiores de preço, mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Basicamente passando para vocês o que temos aqui, né, no atual momento. Na terça-feira, já aí quase meia-noite, quase virando quarta-feira, e para finalizar, analisando aqui o livro de ofertas, como de praxe, as nossas análises, a gente tem a acumulação de lotes pelo lado dos compradores dos 95.000, 94.900 aos 94.500. Temos aí quase, já é um valor expressivo aqui, pessoal. Se a gente somar dos 94.900 aos 94.500, a gente tem quase 40, 50 milhões de dólares posicionados. Então, se a gente for analisar aqui, ó, nessa região aqui, pessoal, do nosso suporte, a gente tem um acúmulo de lotes aqui interessante, né? Então, inclusive, se de fato esses lotes permanecerem, caso, né, o preço venha novamente aqui nessa região, vai ser interessante acompanhar. A gente tem bastante lote aqui nessa região, né, dos 94.900 aos 94,5. Isso é interessante, né? Pode ser que os compradores tentem segurar o preço nessa região, então acaba até reforçando, né, a estrutura, até pela proximidade aqui, né, da marcação dos fundos descendentes do canal, né, mais a nossa marcação de suporte aqui que estamos utilizando aí como a primeira referência, né, a que está mais próximo ao preço ao mercado. Então, vamos ver, é um ponto interessante a ser acompanhado. Analisando mais para baixo, a gente percebe aqui na região dos 93, quase 9 milhões de dólares, 92,5, quase 15 milhões de dólares e os 92.200, mais 10 milhões de dólares. Então, inclusive reforça, né, pessoal? Um pouco mais abaixo aqui dessa marcação, né? Se a gente for considerar o tempo como uma premissa para as movimentações do preço, né? Então pode ser que lá na frente tenhamos aí, né, os compradores tentando manter aqui a estrutura, né? Ou seja, querendo trabalhar com o preço acima. Então a gente tem um conflito de interesses aqui interessante. E aí eu indico todos vocês a acompanharem todos esses níveis aí, porque temos lotes em demasia posicionados aqui nessas regiões, pessoal, na proximidade aí das nossas marcações. Então vai ser interessante acompanhar e ver como é que o mercado vai desempenhar, obviamente, né? Chegando a essa região, vamos escolher aí outras evidências, né? Volume, formação de candlestick, vamos reduzir tempo gráfico, então tudo isso vai nos dar aí um panorama daquilo que o preço poderá fazer. Fechado pelo lado dos vendedores, a gente tem o livro bastante diluído, basicamente na região dos 100 mil, virada de centena, quase 26 milhões de dólares posicionados para serem vendidos. Então, manteve-se aí esses lotes, né, já estavam presentes aí já há algum tempo, inclusive ontem também. Então é isso. Vamos ver como é que o mercado vai desempenhar nessas regiões.
A gente tem aí um cenário até que interessante, né, em vista do que está sendo toda a movimentação do preço aí ao longo das últimas semanas, né? Eu sempre volto a frisar que quando a gente olha de forma periférica, a gente tem um mercado aí bastante lateralizado, né, pessoal? Já há algum tempo a gente está com esse padrão aí e vamos torcer, né, para que altere essa estrutura e, evidentemente, né, para que o mercado busque novamente aí a região topo histórico, posteriormente a renovação da máxima. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Aqui as análises são todos os dias, né? De segunda a sexta. Então, vamos tentar conseguir pegar aí essas possibilidades, né, de movimentações verticalizadas e torcer para que de fato, né, aconteça o melhor, que é a busca por novos níveis de preço. Fechado, pessoal? Então, finalizando aqui a análise de hoje, eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.